Muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra da audiência nesta sexta-feira, finalizando a semana de apresentação do programa Ação na TV. Você de Manaus, você de qualquer um dos 20 municípios que nos dão o prazer da audiência em todo o interior do Amazonas, sintam-se todos abraçados carinhosamente. Muito bem? O programa de hoje vai falar sobre um tema muito importante, né? Quantas famílias, né, tem pessoas, olha, um universo muito grande. Quem já não sofreu um acidentezinho, um baque, uma queda, alguma coisa, né? Às vezes até problemas crônicos, né? Que depende de reabilitação motora, né? Quer dizer, fazer voltar os movimentos, né? Perdidos durante uma queda, um acidente, né? Doenças, como já falei, né? Até crônicas, né? Que você tem que estar fazendo fisioterapia o tempo todo para tentar manter os movimentos, né? Ou recuperá-los totalmente. A fisioterapia é, na verdade, um campo, né, uma área da saúde, da medicina extraordinariamente útil à população. Então, e muita gente sofre mesmo, né? Sofre, até porque existem os especialistas, os que fizeram sua faculdade, os que se formaram, os que estão nos livros se reciclando, né? Aqueles que, na verdade, honram a saúde, né? Honram a medicina. Mas existem alguns curiosos também, que ficam aí no campo das massagens e tal, um óleozinho para cá, outro para lá, e às vezes, até ao invés de resolver o problema, termina complicando o problema, né? Muito bem, eu vou receber daqui a pouquinho uma craque em fisioterapia, né? Doutora Ieda Simonetti, fisioterapeuta das mais credenciadas do nosso estado, nos deu o prazer de atender o nosso convite, vai estar daqui a pouquinho conosco. Nosso querido Marcelo Par, nosso psicólogo, vai participar dessa conversa também. E esta conversa será interativa, porque você de casa vai poder também, por telefone, dar uma ligadinha para a gente, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. Claro que a doutora Ieda não vai consultar, os médicos não podem consultar, né, através da televisão, não é isso? Eles têm uma ética, mas tirar algumas dúvidas, dar uma orientação, um encaminhamento, com certeza vão poder sim. Tá muito bem? Então o tema hoje é esse, a gente vai fechar a semana em cima de um assunto interessantíssimo e muito importante na área da saúde de todos nós. Programa Ação na TV com você e por você. Nesse comecinho eu quero mandar aqui um abraço muito carinhoso, né, para uma figura muito especial na minha vida, que de repente não vê o meu programa, porque trabalha no horário em que eu estou no ar. Mas ela está gozando um períodozinho de férias, está em casa, e eu quero mandar um beijo assim de todo o coração para minha esposa querida, nossa querida Lindimar. Tá bem, meu amor? Um grande beijo. Obrigado pela audiência cativa e especial que eu mereço de você hoje. Tá muito bem? Vou me esforçar para parecer melhor do que nunca aqui, porque a patroa está hoje nos dando o prazer e o privilégio da audiência. Beijão. Muito bem, estou recebendo aqui rapidinho duas figuras que vão fazer duas divulgaçãozinhas rapidinho. A gente abre espaço com muito carinho, que o programa é interativo, é da comunidade. Recebo aqui o professor Mário Brasil, tá bem? Craque em Krav Maga, essa especialidade de luta, né? É israelita, né, Mário? Positivo. Né? O Krav Maga é um sistema de defesa pessoal israelense criado pelo Exército de Israel. Quer dizer, a turma que se forma aí, que aprende essa luta, passa a ser um perigo ambulante, né? Quer dizer, no sentido de que, se defendendo, ela ataca melhor do que muita gente. Positivo. Inclusive, vários adeptos, no caso, vários profissionais da área da segurança pública e privada, nos buscam justamente atrás desse conhecimento, a questão da autodefesa, inclusive universitários, estudantes secundaristas, né, e profissionais autônomos. Muito bem. E você e o Mário está aqui para divulgar um aulão, uma super aula aberta e gratuita ao povo, né? Que vocês vão dar ali no Centro Social Urbano do Parque 10. É isso? Positivo. Será amanhã, Mário? Positivo. Será amanhã, das 13 às 15 horas, das 15 às 17 horas, no CSU do Parque 10. Nosso segundo aulão nós realizamos periodicamente, uma vez ao mês. Né, o último foi realizado em novembro, dezembro foi período de festas e começamos agora nossas atividades. Legal. Será aberto ao público, em geral. Todas as idades, Mário? A partir dos 14 anos de idade. A partir dos 14, né? Nós solicitamos criança, que a partir dos 14 anos, exatamente. Já tem que estar mais taludinho, porque a coisa é forte, né? Exatamente. Existe a questão do bom senso, a questão da antiviolência, correto, tudo isso. Sem dúvida alguma.
Muito obrigado pela tua presença, Mário. Espero que todos, né, os interessados acorram, né, ao Centro Social Urbano do Parque 10. Repete o horário amanhã a partir? O horário será das 15 às 17 horas no CSU do Parque 10. Muito bem. Tá? Obrigado, Agradeço professor, desde já pela sua a presença. oportunidade. Qualquer hora dessa eu apareço por lá para aprender um Krav Maga. Agradeço, toda. Coroas assim como eu, na cidade, assim, que já tem mais de 35 anos, Sim, pode participar? Tranquilo. Eu estou com 42. Você não acreditou não, né? Obrigado. Mas foi um prazer. Qualquer coisa, mande, tá bom? Abra uma janelinha legal aqui também para receber o pessoal do Point da Toada, o nosso querido Roberley Assis. Boa tarde, Roberley. Prazer em recebê-lo conosco, companheiro. Donato, é um prazer imenso, esse programa maravilhoso, você está de parabéns por abrir as portas, né, para informação, para cultura. E vamos agendar aí, você de casa, amanhã, a partir das 20 horas, muito garantido e caprichoso, no Point da Toada, lá no Empório Manaus, na Estrada dos Franceses. Que beleza, né? E isso acontece assim só os sábados ou todos os sábados? Esse evento ele é realizado uma vez por mês. Justamente na época que não está tendo Boi Bumbá, né, pós-festival, que a gente, para poder manter, né, a vela acesa da cultura, aí os amantes da toada, garantido e caprichoso, para poder brincar de boi o ano todo. E lá vocês agregam vermelhos... Garantido, caprichoso, né? Vai ter sorteio de brinde, e você está convidado, viu, Nonato? Tá bom? Vamos. Qualquer hora dessa, Qualquer pode dia. Ter certeza que eu vou lá dar... Como é que é? 2 para lá? 2 para lá, 2 para cá. 2 para cá, não é isso? Por pouco eu não trouxe os dançarinos aqui pra gente fazer uma bagunça. Repete o horário aí direitinho. Amanhã, a partir das 20 horas, lá no Empório Manaus, Estrada dos Franceses, Ponte da Toada, o encontro das cores em prol do bem. Muito bem. Obrigado, Roberley. Obrigado, Nonato. Craque, tá certo? Obrigado Sucesso, pelo um abração para toda a tua equipe lá, tá, meu irmão? Um abraço, Nonato. Esteja Obrigado. à vontade. Programa Ação na TV, interativo, mais interativo do que nunca. Aliás, devo dizer que a partir da segunda quinzena deste mês, nós estaremos promovendo algumas alterações muito boas no programa, quadros novos, o programa vai se tornar cada vez mais interativo, tá muito bem, e com quadros abertos para a comunidade. Para a semana, a partir de segunda, eu vou explicar direitinho esses novos quadros, para você já ficar na expectativa. O nosso programa Ação na TV tem compromisso com a sociedade amazonense, manauara, com as comunidades, né, com os bairros, enfim, com os problemas inerentes a todos nós, né, no dia a dia da nossa cidade. Enfim, o programa estará se tornando assim cada vez melhor para você, minha amiga, meu amigo, você de Manaus, você do interior do Amazonas. Muito bem. Agora nós vamos então abrir espaço para aquele papo sobre fisioterapia, e eu espero que você também faça uso do telefone e participe, né? Você que tem alguém em casa, de repente, com dificuldade, né? Levou uma queda, sofreu um acidente, problemas crônicos, né? Está precisando de reabilitação motora, quer alguma orientação, você vai dar uma ligadinha, tirar sua dúvida. Doutor Ieda é uma figura maravilhosamente bondosa, tá certo? E estará aqui à disposição, com certeza, para atender você por telefone também. Doutor Ieda Simonetti, prazer muito grande, obrigado por ter vindo, boa tarde. Boa tarde, muito prazer também. Doutor Ieda, vamos começar assim, me permita a redundância, bem do comecinho, né? Explique para a gente aí toda a área de atuação, né? Da fisioterapia. O que é a fisioterapia? Bom, quando nós falamos de fisioterapia, a primeira coisa que vem em nossa mente, que vinha, né, em nossa mente, eram massagens. Então, as pessoas tinham essa coisa, aquele mito de que fisioterapia era massagem somente isso. Só que nós sabemos que a fisioterapia ela vai muito além disso. Né? A fisioterapia é uma área de abrangência que tem crescido muito nesses últimos tempos. E assim, nós tratamos pacientes de toda e qualquer área. Tal é a importância dela. Dos pacientes acamados, aos pacientes crônicos, aos pacientes que têm uma simples torção, a tudo isso. A fisioterapia está inserida nisso. Não tem mais como um médico trabalhar sozinho. Né? Uma equipe multidisciplinar é uma importância muito grande e justamente a fisioterapia vem se enquadrar nesse sistema. O bacana de hoje em dia é que em todas as áreas de atividade, né, a figura do tudólogo, né, daquele que sabia tudo, né, esse já está ultrapassado. Hoje existem as especialidades, né, então cada um estuda aquela especialidade, se qualifica,
né? Na verdade, vai buscar oferecer à sociedade os melhores resultados em função da sua competente especialização. Muito bem. Nós hoje fizemos, inclusive, eu pedi ao meu querido Júnior Muniz, nosso repórter e companheiro de programa, que fosse às ruas, né, dar uma ouvidazinha, né, em algumas pessoas, aí nas portas dos hospitais, das clínicas, né, pessoas que estão fazendo tratamento fisioterápico de algum tipo, né, de problema, e outras que já fizeram e podem dar um depoimento, né? Então, já a gente vai dar uma apresentada nesse material. Temos também imagens, né, de tratamentos fisioterapêuticos, né, que o nosso querido editor Rocha separou e que daqui a pouquinho vai ilustrar aqui o nosso bate-papo. Tá legal? Eu quero agora fazer o seguinte, promover aqui a entrada do Marcelo. Meu querido Marcelo, você assume aqui o púlpito, que eu vou para cá, para o meio, para a gente fazer aqui o nosso triângulo, né? O nosso triângulo de apresentação. Eu quero dizer que a doutora Ieda Simonetti, ela está nesta área, atuando nesta área há mais de 7 anos. Ela tem especialização em neurologia, né? Tem especialização em cardiopulmonar, na ortopedia e também é périta e acupunturista. Então, ela, na verdade, é abalizadíssima, né? Marcelo, boa tarde, Marcelo. Prazer ter você com a gente mais uma vez nesse papo interessantíssimo de hoje. Boa tarde, Donato. Boa tarde aos nossos telespectadores do Ação na TV. Boa tarde, doutora Ieda. Eu penso que um tema de grande importância para a área de saúde como essa, você só contribui para uma melhor informação na área para o nosso telespectador. Muito legal. Bom, nesse campo nesse campo de fisioterapia, doutora Ieda, a gente sabe que quais os tipos assim de problemas, né? De problemas que mais chegam à senhora, por exemplo? Bom, os problemas eles vêm porque eu sou fisioterapeuta clínica também, então eles vêm de todas as espécies, mas o que mais vem a mim mesmo é o neurológico, né? Porque o neurológico é o paciente acometido de AVC, e esse paciente é o paciente mais crítico. Em alguns deles é pior. Ou seja, de paciente para paciente, existem vários tipos de AVC. Então, por exemplo, existem pacientes neurológicos, alguns que não têm só o problema motor. Existem as lesões que ficam causadas por causa do AVC. Então, esse é um paciente que exige um maior critério de avaliação, exige conhecimento do fisioterapeuta, tal a importância do fisioterapeuta ser especialista, né? Porque a partir daí ele vai conseguir dar um suporte maior para... Nós estamos, inclusive, com algumas imagens no ar, doutora Ieda, né? Para o paciente, né? Isso. Adultos também. Isso. Fazendo aí o seu tratamento. Exatamente. De fisioterapia. Esse é um tratamento, esse é um tratamento de AVC, um tratamento de PC, paralisia cerebral. Isso é a hidroterapia, que pode trabalhar também todos os pacientes, não tem distinção. Só tem algumas coisas que você tem que saber fazer, tipo a água, vocês podem observar que ela não passa a área cardíaca. Então, vocês podem ver que existe toda essa parte, né, essa parte de especialização mesmo do profissional, porque hoje vocês podem perceber que os pacientes, eles exigem do profissional. Então, isso é importante. Tal é a importância do fisioterapeuta ter o conhecimento e o domínio da área em que ele está atuando. Né? Isso é importante. Muito legal. Antes de pedir a matéria que eu pedi para o Júnior fazer, gostaria de abrir espaço para que o Marcelo possa fazer a sua primeira pergunta, o comentário à doutora Ieda. Doutora Ieda, nós sabemos que a partir da década de 60, principalmente com o término, o processo das vítimas da guerra do Vietnã, nos Estados Unidos a fisioterapia ganhou uma dimensão muito significativa. Isso porque os que sobreviviam dos conflitos chegavam lesionados e, evidente, para recuperar
os membros, para recuperar os movimentos, cada vez mais se exigiu a presença desse profissional. De lá para cá, há um grande avanço tecnológico, há um grande avanço na expertise da formação do fisioterapeuta e da necessidade desse profissional na equipe multidisciplinar. Marcelo, se você me permite, não vá cortar seu raciocínio, tá bom? O telespectador está na linha, senão a linha cai. Prioridade. E aí ele não participa e ele tem prioridade. Meu querido Ailton, nosso telespectador da Cidade Nova, boa tarde, Ailton. Boa tarde, Lopes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa fisioterapeuta. É o seguinte, eu quebrei meu pé, o tornozelo, tá com 3 meses, vai fazer. Aí eu fui na Adriano Jorge, os médicos queriam me indicar para fazer cirurgia. Aí 2 médicos queriam fazer cirurgia, 1 não. Eu queria saber da fisioterapeuta se cicatriza e eu posso fazer a fisioterapia direto e ter melhoras ou não? É o seguinte, depende do teu raio-x, depende do que você está apresentando. Se você fez um raio-x e tem fratura e o médico disse que tem uma indicação cirúrgica, então você deve seguir o conselho dele. A partir daí, você será indicado para a fisioterapia, né? Cada caso é um caso. A gente não pode dizer assim, eu quebrei meu pé e aí eu já vou para a fisioterapia, não. Existem casos em que você quebra o pé e que não há necessidade de ir para a cirurgia. E existem outros casos que você precisa ir, sim. E nesse caso, primeiro a cirurgia, depois Sim. a fisioterapia. Se o médico disse que sim, com Correto. certeza. Perfeitamente. Pois não, Marcelo? É o profissional abalizado para a questão cirúrgica, né? Sim. Como dizia a minha sábia e falecida avó, cada macaco no seu galho, né? Então, doutora Ieda, a questão é que houve uma ampliação muito grande do leque de atuação do fisioterapeuta, a ponto de chegarmos a essa participação nas neuropatologias. Mas nós sabemos também que não é preciso... A minha formação psicológica e psicanalítica possibilita compreender que há processos hoje chamados de psicossomáticos, antigas histerias de conversão, onde a pessoa apresenta, por questões psicológicas, alterações anatômicas. Essas alterações anatômicas podem ser das mais variadas formas. Dentre elas, a perda de movimentos. Do ponto de vista clínico, a possibilidade de atuação fisioterápica nesse perfil de paciente, ela é tão concreta quanto no chamado paciente que de fato tem uma ordem física, uma problemática física? Sim, nós podemos sim cuidar desse paciente, né? Por exemplo, um paciente que chega, que adentra um ambulatório de fisioterapia. É aquilo que a gente estava conversando. O profissional nós exigimos de nós mesmos que tenhamos conhecimento. Porque, digamos assim, uma patologia que tenha, digamos, o diabetes, né? O diabetes, ele dá uma parestesia. E isso, ele volta como? Com retorno venoso, fazendo terapias para retornar para o retorno venoso. Nós fazemos a terapia para o movimento, onde mexe com toda essa musculatura. Justamente, ele é acompanhado com o médico, o fisioterapeuta e o psicólogo. Então, nós temos condições, a fisioterapia hoje tem condições de estar inserida também nisso, por causa exatamente desse ponto. Ela está junto, não tem como, né, você separar essas coisas, essas questões hoje. Não pode mais. Por exemplo, o médico ele não vai mais conseguir fazer isso sozinho. O fisioterapeuta também não vai. O psicólogo também não. Então, não tem como. A equipe multidisciplinar, ela é importantíssima. A gente não consegue mais hoje trabalhar só. Uma andorinha não faz verão. Doutor Ieda, não sei se a minha pergunta tem muito a ver, mas, como leigo, né? Mas, na verdade, é o seguinte. A questão de quando começa, né? Quando começa o tratamento de fisioterapia em relação a determinados casos, né? Quer dizer, há um momento certo, principalmente coisas mais graves, problemas neurológicos, por exemplo, né? Há um momento certo de se começar um tratamento fisioterápico? Sim. Olha, o paciente neurológico, ele é o paciente que mais requer cuidados. O paciente neurológico, ele quando é acometido de um AVC e que ele está hospitalizado, a fisioterapia começa a partir do momento em que ele está hemodinamicamente estável. O que é isso? Quando ele está com a PA estável, que é a pressão,
né? Quando ele já está bem, que o médico libera. Então, a fisioterapia começa no leito. Em alguns pacientes que estão graves, aqueles pacientes que estão entubados, a fisioterapia, ela vai assim, não tem essa de eu vou fazer uma sessão hoje, depois outra, não. Vai do estado do paciente. Se o paciente precisar de fisioterapia todos os dias, para evitar as complicações pulmonares, que são as piores, que acometem o paciente acamado, o fisioterapeuta entra nessa parte. Quando ele sai, quando é um AVC, digamos assim, entre aspas, light, que é um AVC isquêmicozinho, transitório, né? Então, o paciente vai para casa e, em seguida, ele começa a fisioterapia. Porque, quanto mais cedo, mais rápido, melhor de se reabilitar esse paciente. Quanto mais tarde, é mais difícil. Mas isso não quer dizer que ele não consiga. Correto. Vamos dar uma ilustradinha, então, enquanto o próximo telespectador liga e participa. Vamos mostrar a matéria que nós... Posso usar a tela, Raul? Estou com saudade, viu, Raul, de usar essa tela, de chamar o Monteiro aqui nessa tela, tá bem? Então, o nosso querido Júnior Muniz esteve hoje nas ruas, tá certo? E colheu alguns depoimentos. Algumas pessoas que estão fazendo, né, tratamento, outros que já fizeram, se deram muito bem, ou não se deram, né? Deram depoimento e a gente pede na tela agora. Raul, me acompanha, meu querido Monteiro, mostra aí pra gente. Boa tarde, Nonato Oliveira. Nós estamos nas ruas de Manaus para saber a opinião das pessoas em relação ao tratamento da fisioterapia e as suas melhoras para o bem-estar da saúde. Senhor Augusto, o senhor já teve que fazer algum tipo de fisioterapia? Já, na clavícula. E o senhor acha que o resultado foi bom? Para mim foi excelente. Então, na sua opinião, a fisioterapia é muito importante? Dependendo também do médico que a gente pega, ou quem trata a gente, né? Isso acontece muita diferença de um para outro, né? Então vai também muito do profissional, né? Eu acredito que sim, né? Porque tem gente que se queixa muito, né? Que não se deu bem. Graças a Deus, para mim, dessa vez, foi a única e eu espero não precisar mais. Com certeza vai me ajudar, porque a fisioterapia, se não for um caso cirúrgico, né? Que o médico ontem me falou que ele ainda vai ver se é um caso cirúrgico. Se não for um caso cirúrgico, eu vou para a fisioterapia. Não é certeza eu ir para a fisioterapia. Mas na sua opinião, e não tenha dúvida que a fisioterapia irá ajudar? Ajuda muito as pessoas que precisam, né? Eu não sei se eu vou precisar, mas se eu precisar eu faço, porque eu acredito na fisioterapia. Na sua opinião, a fisioterapia é importante para a reabilitação? É importante, porque menos vai aquecendo e vai melhorando. Eu me acidentei daquele meu braço, comecei a fazer fisioterapia, tô beleza. O senhor que é mototáxi, né? Sempre movimentando as mãos. Eu passei 2 meses com o braço engessado, fiz fisioterapia, tá legal, não tá bem, mas continuo fazendo. Mas a fisioterapia foi um ponto positivo. Foi. E a gente continua aqui nas ruas, né, para saber das pessoas a importância da fisioterapia. Eu encontrei uma moça aqui, né, que a avó dela, a Dona Maria, ela está internada no hospital aqui do Adano Jorge, e ela vai falar pra gente um pouquinho a importância. Tudo bem? Tudo bem. Você acha que a fisioterapia é importante de fato para a reabilitação? Sim, é importante porque a minha avó caiu já faz um mês, aí ela está fazendo, acho que há uns 15 dias, ela está fazendo, ela já se sente melhor, ela vai fazer a cirurgia, mas é importante ela já consegue se mexer, movimentar, ela não conseguia, agora ela está conseguindo sentar, mexer a perna que está fraturada. Então tudo isso através da fisioterapia, ela está voltando a se reabilitar? Sim, isso. Senhor Raimundo, na sua opinião, a importância de se fazer fisioterapia em relação à saúde? É boa demais. Porque você com saúde é tudo na vida, sem saúde você não vale nada. Eu estou velho, mas estou trabalhando. Se eu tivesse doente, não estava trabalhando. É bom demais. Mas se porventura eu sou precisar de fisioterapia, o senhor com certeza irá fazer? Eu vou fazer porque é bom para minha saúde, né? Tem uma coisa melhor que a minha saúde. Você é novo, né? Mas se tiver doente é um homem inútil. Não é isso mesmo? E eu tô velho, mas eu tô com... Ó, meu problema é o ativo. Eu que tenho muito, mas na hora que eu melhoro, eu venho dar pra batalha. O pessoal não quer que a gente trabalhe, Mas eu acho errado isso. O que vale é trabalhar, não tem coisa melhor como o trabalho. Porque tem muita gente jovem que não quer trabalhar, quer só assaltar, quer matar. Isso aí tá errado. Vamos trabalhar, que é o bom para nossa saúde. Sei, ó, um equilíbrio, né? Tá certo.
Olha, foi muito importante para mim, porque eu fiz a fisioterapia, né? Eu estava me sentindo ruim na minha perna, lá da minha perna, e eu fiz a fisioterapia, então eu fiquei boa, não vou dizer que eu melhorei, eu fiquei boa, graças a Deus, e fiz aqui no Adriano Jorge, eu fui muito bem tratada pelo profissional, e graças a Deus eu estou bem, tô boa já, me recuperei, graças a Deus, e outras pessoas também que têm feito, né? Que tem aqui, vindo aqui no meu lanche também, e falando também que tem... Está vendo melhoras? É isso. E o profissional que atendeu a senhora, ou a profissional, atendeu a senhora super bem? Olha, me atendeu super bem, era um profissional, não lembro no momento o nome dele, mas foi super bem. Inclusive eu até falei para ele, sabe, que ele me atendeu assim com uma pessoa, com um humanismo, né? Então eu fiquei muito feliz assim, sabe? Fui bem atendida, graças a Deus. Você ouviu a opinião das pessoas em relação às suas recuperações e a importância de um profissional da fisioterapia. Nonato, eu volto com você aí nos estúdios. Muito bem, obrigado, Júnior, pela bela matéria aí, muitos depoimentos interessantes, todos justificando a importância e o significado legal, né, da fisioterapia. Muito bem, vamos para um breve intervalo. Aliás, o nosso amigo ali falou sobre, eu vou perguntar daqui a pouquinho, sobre o velho e cansado reumatismo, que esse aí é inexorável, ele atinge quase todo mundo aí depois de uma certa idade, não é isso? E também tem uma pergunta da dona Adelaide, que ligou, e o Júnior passou pelo ponto, ela quer saber se a fisioterapia age também na questão da desintoxicação de dependentes químicos. A gente volta daqui a pouquinho com essas duas perguntas sobre o reumatismo, se a fisioterapia atua em cima da questão do reumatismo e também da desintoxicação para os que enfrentam o problema de dependência química. Programa Ação na TV, recebendo hoje com muito prazer a fisioterapeuta Ieda Simonetti. Doutora Ieda, qual o tipo de idade, assim, qual a faixa etária, né, mais difícil de reabilitar movimentos em seres humanos? Então, não tem assim uma faixa etária difícil. O que é difícil é o problema em si, né? Por exemplo, você pode reabilitar uma criança, você pode reabilitar um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Não existe. O que existe, a dificuldade, é na reabilitação da patologia em si. Tipo, um AVC com um paciente que teve uma lesão a nível de córtex cerebral, né? Então, esse paciente não tem entendimento. Aí sim se torna difícil a reabilitação pelo entendimento. Mas, na verdade, uma faixa etária não tem, porque existem as especialidades. Existe a fisioterapia pediátrica, onde o fisioterapeuta é especialista para trabalhar com aquela criança, né? Existe todo e qualquer processo. Então, não tem assim uma faixa etária mais difícil. O difícil é a compreensão, porque o fisioterapeuta, ele trabalha com movimento, né? Nós trabalhamos com movimento, então nós, quando o paciente vem, nós vamos avaliar o quê? Nós vamos avaliar a questão osteomioarticular dele, e nós vamos trabalhar em cima disso para descobrirmos onde está a dor e aonde está a lesão, para aí a partir daí nós traçarmos um plano de tratamento para ele. Aí sim. Eu gostaria de reforçar aquilo que o Nonato falava ao término do bloco anterior, ou melhor, antes da chamada da fala dos nossos telespectadores, né, na rua, a questão do reumatismo, né, e a questão da toxicologia, né? Então, paciente dependente químico, do bom popular, usuário de drogas, né? Existem algumas drogas que causam lesionamento no tecido cortical, dentre elas a cocaína a longo período de uso, né? Então, eu queria que a senhora separasse, doutora, essa questão da droga em si e a fisioterapia e dos lesionamentos possíveis a partir do consumo da droga e o reumatismo. Então, é assim, começando pelo lesionamento pelas drogas. A fisioterapia, se a droga lesionou um córtex cerebral, que ela lesiona essa parte, o que nós vamos fazer? A fisioterapia vai trabalhar em cima disso? A fisioterapia tem a acupuntura, para entrar nessa parte, que trabalha aquela parte de brocar, aquela parte do córtex cerebral responsável pela área motora, pela área da fala, da linguagem, da compreensão. Então, a acupuntura, ela entra nessa parte. E, junto a isso, nós temos o medicamento,
que vai ajudar, e a acupuntura ela potencializa isso, e mais os exercícios físicos, né, que eles têm que fazer, não tem jeito, tem que fazer por causa do metabolismo que acelera, tem que ter, e o psicólogo junto. A gente não consegue trabalhar isso independentemente. E a questão do reumatismo, o reumatismo, você sabe, é uma doença crônica. Então, o geriatra, quando o paciente ele vai à procura de um fisioterapeuta, ele já vem encaminhado. Tá certo? Ele vem encaminhado e aí ele vem, olha, eu tô com uma artrose severa, mas ela tem indicação cirúrgica, porque já comeu a cartilagem, já está inchado, já. Aí o paciente é um paciente já idoso que não aceita isso. Aí eu vou pegar esse idoso, né, e vou colocar esse idoso para fazer um monte de fisioterapia? Não, vai do bom senso do fisioterapeuta. Correto. É por isso que nós temos hoje a exigência de nós termos várias técnicas, porque cada caso é um caso. Existem idosos que têm artrose que podem ir para a fisioterapia, e existem idosos que têm artrose que não aguentam determinados exercícios. Então a acupuntura entra. Correto. Bom, nós estamos aí a 2 minutinhos do término do programa, teríamos ainda muitas perguntas a fazer, o telespectador também ligando bastante, mas não há mais tempo, a gente pede desculpa, tá certo? Doutor Ieda, para a gente resumir assim, é fundamental, né, que, na verdade, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de problema de perda de movimento, procure realmente um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta, não? Sim. A reabilitação só vem através do tratamento fisioterapêutico. Sim, nós conseguimos isso através da fisioterapia. A reabilitação motora, ela é dada a partir do fisioterapeuta. Agora, é bom que a gente esclareça uma coisa. Existem aquelas pessoas curiosas, como nós falamos no início do programa, e que essas pessoas muitas vezes... Que representam um perigo, né, desse tipo de tratamento. Exatamente. Então, é importante que a gente procure o profissional. Se você tiver dúvida, peça do profissional para que ele mostre a carteira, liga para o conselho, procura saber quem é a pessoa que está cuidando de você. Isso é muito importante, mas procure o profissional de fisioterapia. Correto. Aí, pelo ponto aqui, me perguntaram onde achar esse profissional. Aí tem... Qual o caminho mais fácil? Então, pedir informação mesmo, né? Sim, nós temos várias clínicas. Isso. Nós temos o Adriano Jorge, nós temos a Faculdade Newton Lins. E temos também clínicas especializadas. Temos clínicas especializadas, tudo isso. Nós temos uma vasta opções de fisioterapia. Doutor Ieda, os caracteres já estão descendo, final de programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Obrigada pela oportunidade. Se nos permitir, breve a gente convoca a senhora de novo. Sim. Obrigado, Marcelo, por mais um dia de participação. A você de casa, muito obrigado e até segunda. Bom fim de semana.